3 semanas sem vídeo e cá estou eu aqui novamente, né? E assim, não me entendam mal, tá, pessoal? Não, por mim eu gravava vídeo praticamente todo dia. Porém, eu não lembro, né, se eu falei no vídeo anterior sobre, às vezes, os bloqueios que eu acabo criando pra mim, né? Tipo, eu adoro falar sobre praticamente qualquer coisa, né? Assim, né, adorar, como é que eu posso explicar? Eu gosto de falar e comentar sobre várias coisas, né? Principalmente sozinho, né? No caso aqui, a diferença de estar comentando, pensando alto, para isso aqui é praticamente zero, né? A diferença é que agora pessoas podem ver ou não também um pouquinho da minha opinião, né? Que assim, às vezes ela divaga, né? Às vezes eu dou uma viajada legal assim, mas no fim é interessante, né, compartilhar, tanto que eu fui ver, gente, o vídeo pegou 50 visualizações, né, legal, né, tipo assim, eu praticamente não divulguei pra ninguém, e 4 pessoas se inscreveram no canal, então, obrigado aos fiéis aí que tiraram esse tempinho aí, esses 20 minutos praticamente de vídeo, né. E bom, sem muita enrolação, o vídeo de hoje eu queria falar sobre, eu até anotei aqui, porque, como eu tinha citado anteriormente, se deixar, cara, eu me perco muito fácil, entendeu? Começa a falar uma coisa aqui, aí quando eu vejo eu já tô falando em outro assunto, aí no meio desse assunto eu comecei a pensar numa coisa nada a ver. E assim, o tema de hoje ele é um pouco parecido até com o vídeo anterior, né? No caso eu falei sobre o vazio de estar parado porque eu sinto que estou ficando para trás. E hoje, cara, eu venho falar sobre uma situação que ocorreu de novo, né? Uma situação simples, porém ela já aconteceu muitas vezes e eu nunca tinha parado para falar sobre isso, né? Que provavelmente tem bastante coisa a ver com o vídeo anterior, mas talvez numa visão diferente. Bom, o pouquinho que eu anotei aqui foi a sensação de, assim, o específico que eu vou falar hoje é sobre a sala de aula, mas eu acredito que esse tema, esse tópico, né, ele pode se encaixar em praticamente em várias áreas da sua vida, né? Sensação de estar na sala de aula e sentir que não era para você estar ali ou que você está perdendo seu tempo, né? No caso, o sentimento que eu tive hoje, né, e não só hoje, eu já tive isso várias vezes ao longo desses 2 anos aí na faculdade, o que pode ser um pouco contraditório, né, porque se a pessoa diz que, pô, tô há 2 anos aqui na faculdade, mas eu sinto que eu tô perdendo meu tempo e tal, não faz sentido você estar ali, realmente, eu até concordo com isso, porém a sensação que eu tenho é que se eu saísse da faculdade, agora, hoje, eu não sei o que eu faria, entendeu? Eu não sei se eu começaria a trabalhar, mas tem uma questão que é, como eu não... Ai, meu Deus. Como eu não tenho nenhuma formação, né, galera, nenhum curso técnico, coisa assim, provavelmente eu acabaria indo para um trabalho, para um CLT bem padrão, né, 1.500, né, que ganha aqueles seus benefícios e tal, provavelmente escala 6 por 1, aquele trabalho meio escravidão que muitas pessoas têm que ir porque não tem opção, né, não tem esse privilégio que eu tenho de, né, poder estar estudando, né, tipo, de estar na faculdade e não estar precisando trabalhando, né, por exemplo, muitos amigos meus, eles têm que trabalhar, eles têm que fazer uma coisinha a mais para levantar um dinheiro extra e tal, e assim, eu tô falando isso, gente, mas não é como se eu fosse muito rico não, né, tipo, eu nem sou rico, tô longe mesmo assim de ter muito dinheiro, sabe, a gente só vive bem, né, sempre, tipo, nunca falta nada aqui em casa, né, e também, e assim, em relação a isso, né, eu tô comentando principalmente porque assim, cara, hoje eu tava meio sem vontade de ir pra aula, né, e aí quando chegou na aula, chegou num momento ali da aula que o professor estava falando e tal, e assim, em vez de prestar atenção ali no professor, eu comecei a prestar atenção no todo, né, então eu prestei atenção tanto no professor, na lousa, quanto nas pessoas que estavam à minha volta, e tipo assim, eu vi todo mundo super interessado ali, né, por mais que eles não gostassem, né, assim, óbvio, eu não conheço todo mundo e tal, mas dos poucos que eu conheço, eu sei que tem gente que às vezes não é tão fã da matéria, mas ainda assim estava ali estudando, se esforçando e tal, e assim, eu gostaria de ter essa mesma motivação, né, e essa vontade que às vezes o pessoal tem. Obviamente, muitas das vezes o que acontece é, cara, eu não gosto dessa matéria aqui, mas eu estou estudando porque eu tenho um propósito maior. Eu quero me formar para seguir nessa área. Eu sei que, tipo, eu posso não gostar, mas eu sei que isso aqui é importante, né? Foi o que eu acabei de falar, mas assim, eu sei que isso aqui é importante para me chegar em outro nível, para me aumentar o meu patamar, para me especializar, sabe? Para me fazer esse tipo de coisa. E aí, o que eu percebi é, às vezes, mesmo que a pessoa não goste, essa questão de ela ter um objetivo maior é um, é um
praticamente a motivação, de onde ela vai tirar a motivação para estudar, para estar fazendo as coisas dela. Agora, quando você não tem motivação ou um objetivo maior, que tipo, você precisa se esforçar, sei lá, na faculdade, ou fazer alguma coisa que você não gosta para chegar, né? Quando você não tem um lugar que você quer chegar, é muito difícil você tirar essa vontade do nada, né? Então, assim, a sensação era que, tipo, pô, o professor tá explicando aqui, e, tipo, nada contra o professor, né? Mas, sabe, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Né? Será que era para eu estar aqui mesmo? Né? Ou, sei lá, eu tô só perdendo meu tempo, né? Obviamente, né? Não diria que estar numa sala de aula é perca de tempo, mas, né, se você tá na sala de aula só por estar, não tá prestando atenção, não tá se esforçando, não tá anotando, realmente é perda de tempo, mano. Né? Pô, às vezes outra pessoa que poderia estar no meu lugar poderia estar se esforçando muito mais, né? E aí meio que eu fiquei nisso, né? Tanto que é até estranho aqui, porque eu tô pensando aqui, tipo, como que eu posso desenvolver muito esse tema, né? Porque, assim, como eu já falei, eu atualmente não tem nada que eu olhe assim, né, e em relação à carreira acadêmica e fale, nossa, eu quero muito aqui estudar, me formar, né, e por mais que seja difícil tais cadeiras, eu quero continuar estudando, né, e como eu falei, né, esse tema, galera, ele não se aplica só para a faculdade, né, às vezes, imagina, você está no trabalho e você pensa nisso, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Obviamente, né, eu acho que, eu falei que se aplica, mas às vezes é um pouquinho diferente, porque a maioria, praticamente todo mundo, né, vai trabalhar aí por questão de necessidade, então acaba não escolhendo o trabalho, né? É mais questão de, tipo, não tem muito o que eu fazer, eu preciso desse trabalho, senão eu não vou conseguir pagar as contas, senão eu vou passar fome, entende? Então, assim, muita gente não tem essa opção de escolha, né? E aí acaba ficando nesse trabalho e, assim, honestamente, até é meio cômico, não sei como explicar, mas eu, de uma certa forma, estou me encaminhando para isso, entendeu? Porque, assim, não tem nada atualmente que eu fale, pô, eu gosto muito disso aqui, né? E por eu sentir que não tenho esse objetivo muito grande a se seguir, eu acabo que eu não tenho tanta vontade, assim, de fazer outras coisas que poderiam me fazer chegar lá, entendeu? Então, assim, é meio complicado, galera, porque eu fico pensando, caramba, se eu seguir, né, se eu continuar dessa maneira, provavelmente, sei lá, eu vou acabar num trabalho, assim, super comum, né? Assim, não que tenha problema, só que, tipo, eu tô falando, tipo, quase um subemprego praticamente, né? Então, eu ficaria trabalhando ali num trabalho que não tem perspectiva de carreira, você praticamente ganha o mesmo salário pelo resto da sua vida, e é isso, você vai ganhando porque a vida vai, né, vai passando e você precisa de dinheiro, né, para sobreviver, e é isso, né? Eu sinto que até. E assim, é engraçado porque assim, eu acredito, pelo menos, né? Ou pelo menos é o que dá a entender, que muitas das vezes as coisas vão acontecendo e as pessoas nem têm noção, nem têm consciência disso, né? E não que eu me acho totalmente diferente por pensar essas coisas, não é isso, mas eu, por exemplo, eu acho que por eu ter isso em mente, eu deveria evitar que isso acontecesse, né? Tipo, pô, se eu tenho noção de que a maneira que eu tô levando as coisas hoje provavelmente vai me levar para esse lugar, para um lugar que, tipo assim, que é praticamente uma escravidão ali, e ganhando pouco ainda, eu deveria tomar uma atitude em relação a isso para tentar mudar. Né? Eu entendo, eu tenho consciência disso. Porém, sabe, tipo, parece que eu só vou deixando as coisas. Que isso, meu Deus? Parece que eu só vou deixando o tempo ir passando, as coisas indo assim, e como se eu não importasse, né? É como se, tipo assim, vou pagar para ver ou algo assim. E é complicado, pessoal, é perigoso, cara, perigoso, porque às vezes, tipo, eu tenho tanto tempo livre para fazer diversas coisas, mas eu acabo ficando meio que parado, deixando a vida passando, não vou correndo atrás de nada, e tipo assim, cara, assim, para mim, pelo menos, depois da pandemia, o tempo começou a passar muito rápido, né? Assim, durante a pandemia, né? A gente ficou preso em casa, aí quando eu vi já era 2020, 21, 22, mano, aí parece que 2025 foi tipo assim, sabe? Parece que tudo começou a passar muito rápido, né? E tipo assim, olha isso, a gente já tá no final do ano, mano. Eu vou completar mais um ano de faculdade e tipo assim, pô, conheci pessoas muito boas, né? Fiz amizades, teve, né, a gente se conheceu, saiu e tal. Porém, tipo, pensando assim, numa carreira profissional, o que que isso me agregaria?
Porque assim, por mais que eu esteja numa faculdade, né, federal, renomada, ainda assim, pô, eu não tentei criar contatos ou com o professor, né, fazer esse networking, tentar uma bolsa, sabe, tentar uma coisa diferente, e é o que eu falei no vídeo anterior. Se você tá na faculdade, mas você, assim, eu acho que eu falei no vídeo anterior, né, mas assim, a faculdade, ela abre muitas portas para quem tá interessado e engajado nela. Então, assim, se eu tô na faculdade, aí eu fico lá para estudar pela tarde, ou porque é bom, né? Às vezes em casa eu praticamente não consigo estudar, mas quando eu tô na faculdade, que, tipo assim, eu só estou ali e praticamente só tem isso para fazer, fica mais fácil. Então, assim, quando você está na faculdade, você cria contato com o professor, pega bastante cadeira, se esforça de verdade ali e corre atrás, aí ela vai abrindo portas para você. Mas agora, se você tá ali e pensa que, eu vou tentar fazer as coisas de qualquer jeito, vou tentar, sei lá, sempre passar me arrastando aqui, é mais difícil. A faculdade em si, né? Às vezes a vida, mano, as coincidências da vida, assim, as coisas só acontecem, entendeu? Mas é mais complicado, né? Tipo, é mais difícil de ter essa sorte, né? Obviamente, às vezes acontece, mas... Enfim, gente, eu nem sei, eu acho que eu fiquei falando, dando voltas assim, não consegui chegar numa conclusão, até porque, assim, os vídeos aqui praticamente não tem nenhum roteiro, né? Eu só ligo a câmera e saio falando. Eu posso tentar fazer uns vídeos mais trabalhados assim, mas eu não queria abandonar, né? Só deixar o canal largado aí, porque eu acho que é legal compartilhar, né? Compartilhar um pouquinho, às vezes, dos pensamentos que a gente está tendo. Eu acho que às vezes o vídeo não fica tão interessante por essa questão de ser meio bagunçado, né? Eu só sair falando das coisas, às vezes não consigo ligar os pontos que eu queria. Porém, acho que é isso, né? Não, vocês têm muito a acrescentar, né? Então, vamos fazer uma rápida recapitulação aqui. O tópico do vídeo hoje era sobre, né? Você está, era o sentimento de não pertencimento, né? Sentir que você está perdendo tempo, que é bem parecido com o vídeo anterior, né? Sobre essa questão de sentir que está ficando para trás, né? Mas no caso hoje foi tipo assim, estava na aula, senti que não sei por que eu estava ali, né? Não estava interessado em estar ali. E assim, eu fico um pouco, meio que até um pouco envergonhado quando eu falo isso, né? É tipo, nossa, pô, eu não quero estudar, porque é meio, sei lá, parece feio, né? Parece feio. Eu não sei se é porque a vida toda a gente aprendeu que a gente tem que estudar, 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 trabalhar, se formar, ganhar dinheiro e sabe como se fosse o ciclo padrão assim da vida, né? Mas assim, eu fico um pouco até envergonhado de falar isso, que não gosto de estudar. Obviamente, eu acho que toda pessoa tem uma área que ela vai gostar, né? E nessas áreas que você gosta é mais fácil de você estudar. Agora, né, não, os poucos, né, que gostam de, tipo, que estudam e estudam às vezes coisas que não gostam, principalmente eu acho que é por aquela questão que eu falei mais no começo do vídeo sobre, cara, eu estudo porque eu quero isso aqui, sabe? Eu quero passar nesse concurso, quero fazer X, quero fazer Y. Enfim, galera, e basicamente a conclusão disso tudo, né, é que se eu não tomar uma decisão e continuar deixando e empurrando as coisas com a barriga, cara, esse é meio que o caminho para dar tudo errado, né? Entre aspas, tipo, você vai empurrando as coisas com a barriga para ver até onde vai, até para ver o que acontece, e quando acontece, aí o tempo já passou, você já está mais velho, não tem às vezes muito o que você pode fazer porque a vida vai apertando, né? Sempre começa a aparecer mais responsabilidades, né, mais coisas para resolver, né? E é isso, pessoal. Beleza? Bom, repito aqui novamente, espero não ficar sem vídeo. Se vocês, sei lá, tiverem alguma coisa, algum tópico diferente, alguma coisa que eu possa falar aqui, eu fico totalmente de braços abertos aí para comentar sobre qualquer coisa, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e valeu.